Apesar da nossa história ter começado em 1960, com os nossos valentes pioneiros, em 2014 nasceram os projetos Ore Mais Vocácio e Amor que Faz, que são simplesmente a expressão do povo de Deus aqui na Terra. Sim, reconhecemos todas as conquistas do passado. Afinal, são 60 anos de uma missão extraordinária. E sempre há algo mais brilhante pela frente. E é esse horizonte que nos move, que nos incentiva. É o sentido da nossa existência. Valorizamos a modernidade, sem sair dos princípios. Inovamos a nossa identidade com a criação de uma nova logomarca, que não excluiu os padrões originais, mas também agrega atualidade e modernidade de um povo cada dia mais conectado. E sabendo da importância e crescimento da propagação do reino de Deus, por meio da tecnologia, nos reinventamos. Estamos presentes nas plataformas digitais, como Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, além de um site moderno, assim inovando a nossa forma de comunicação. Desde a criação do nosso canal no YouTube, o CBPC TV, com conteúdos relevantes, alcançamos mais de 60 mil espectadores e esse número só cresce. Mesmo com tantas inovações, não esquecemos das mídias tradicionais. Continuamos com a produção de revistas, banners, informativos, entre outros. Como equipe, trabalhamos juntos no desenvolvimento de diversas ações missionárias. Com a promoção da nossa mobilização missionária anual, temos o objetivo de despertar o ardor missionário das igrejas do nosso campo, com temas relevantes e que inspirem o avanço do trabalho missionário dentro e fora da igreja. Com a nova política de parceria, foi possível, com a ajuda da sua igreja, investir em mais de 50 campos missionários. Sem essa parceria, nós não conseguiríamos certamente realizar o que estamos realizando ali. É aquilo que aconteceu em Atos capítulo 11. Deus tem um amor por aquela comunidade. Deus tem olhado para aquela comunidade e nós temos assim sido apenas um instrumento dele. E nada é impossível para o Senhor. Mas a relevância que essa parceria com a CBPC foi para a nossa comunidade é que ela potencializou esse trabalho. Eu agradeço a Deus pela bênção dessa parceria da convenção. Com o projeto missionário Amor que Faz, que envolve evangelismo e ação social, alcançamos diversas comunidades com a propagação do reino de Deus. É um projeto que nasceu no coração de Deus porque, como já fala, é o amor que faz. Eu tenho paixão, eu acho que não tem um dia para mim não falar do amor que faz. Eu trabalho na área de saúde, então eu falo para os meus pacientes, eu falo para os meus colegas de trabalho, eu falo dentro do ônibus, eu falo no celular, eu falo o tempo todo. Amor que faz, você não só está fazendo, você está recebendo. Você aprende muito mais do que você ensina. Acreditamos na sua vocação e importância do preparo do obreiro para o campo. Por isso, criamos o Vocácio, que nasceu com o propósito de apoiar e incentivar o vocacionado a encontrar e seguir o seu chamado. Nada é possível para o cristão sem a oração. Assim, contamos com o Ore Mais, plataforma de incentivo à oração e crescimento espiritual. E visando em aumentar ainda mais o seu tempo com Deus, temos publicado as devocionais Suplemente, apresentadas pelos pastores batistas, com mensagens abençoadoras nutrindo a sua fé. Somos uma convenção que pensa nas próximas gerações, com trabalho focado também nos jovens e crianças. Os congressos, conferências, bate-papo e conteúdo nas plataformas digitais estão entre as ações que a Juventude Batista do Planalto Central tem realizado, com o propósito de impactar cada vez mais jovens. E para as nossas crianças temos o Fórmula Kids, plataforma de apoio ao evangelismo e ministério infantil, incentivando a educação e crescimento cristão. É essa futura geração que dará continuidade ao trabalho que estamos fazendo hoje. Ao longo desses anos, temos investido, buscando sempre a melhora contínua. Hoje, a nossa sede conta com acessibilidade na entrada principal, banheiros reformados, auditórios com carpete, sala de reuniões com ambiente climatizado e muito mais. Nos preocupamos também na segurança do nosso patrimônio,
com a instalação de um moderno sistema de segurança. Assim, temos um local preparado para lhe receber. Afinal, somos a Casa dos Batistas. No Batistão, construímos um portal logo na entrada principal. Os espaços ganharam iluminação e sinalização, garantindo mais segurança e conforto aos usuários. Campos de futebol, quadra poliesportiva, reformas de suítes e pinturas também fizeram parte das melhorias de um ambiente cada dia mais completo e estruturado para atender a sua igreja. Muitas coisas foram realizadas ao longo desses anos. Ainda há muito a ser feito e o trabalho da igreja não pode parar. Seguimos juntos nessa missão extraordinária que o Senhor nos proporcionou no Planalto Central. É a CBPC, fazendo missões com você. E nós vamos fazer o nosso bate-papo e nós queremos também que você participe com a gente, colocando aí nos comentários a sua opinião. Você pode fazer alguma pergunta, se você puder e quiser. E vocês lembram? Eu disse lá no nosso grupo, né, em alguns grupos que nós compartilhamos essa live, que nós sortearíamos uma caixinha que teria um brinde. E aqui está ele. Então, você pode colocar o seu nome aí também. E depois, quem ganhar, é só vir aqui na convenção e aí você vai poder levar a sua caixinha. Olha só, gente, que coisa mais linda. Isso aqui foi a irmã Luísa que fez. É uma caixinha onde você pode guardar bijus, pode guardar seus pendrives, várias coisas, viu, gente? Então, ó, só você colocar o seu nome aí e você, assim, vai poder concorrer a essa linda caixinha. Boa tarde, formosas. Espero que tenham bastante formosas aí. Participem junto conosco, tá bom? Então, nós vamos começar. E o motivo de nós estarmos aqui, como eu já falei, é nós podermos comemorar, assim, o nosso Dia Internacional, que, na verdade, são todos os dias. Não é isso mesmo, minha gente? E eu sou a Marisa, eu sou a presidente da Associação das Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central. E aqui estamos com algumas esposas de pastores e nós vamos bater um bate-papo sobre como é uma vida de esposa de pastor, viu? Então, fique conosco que nós vamos agora começar. E eu queria que as queridas começassem a falar, se apresentar, falar o seu nome, a sua igreja, o nome do seu esposo. Então, fiquem à vontade. Pode começar, Érica. Eu sou a Érica, eu sou esposa do pastor Rogério Moreira. Nós somos da Igreja Batista Geração Eleita em Sobradinho. Além de esposa de pastor, eu sou mãe de 2 meninos, o João Vitor e o Mateus. Eu sou também servidora pública do STJ. Sou Gran Expert no Gran Cursos Online e sou personal organizer. Tenho um Instagram onde eu divido dicas sobre organização e planejamento para a gente poder servir a Deus melhor. Boa tarde. Eu sou Diana, sou esposa do pastor Gércio Neto. Acredito que muitos já conhecem, né? E estamos casados há 36 anos. Desse casamento nós temos 3 filhos, Jean, Christian e Thaís. E é uma alegria estar aqui com vocês. Sou psicóloga clínica, né? Atendo também na Igreja Batista Liberdade, onde o meu esposo é pastor. E atendemos ali com um projeto chamado Hope, né? Atendemos a comunidade de toda Brasília, tá bom? Eu sou a Sabrina, né? Sou casada com o pastor Mênix. Estamos aí há 1 ano no Distrito Federal. Somos da 2ª Igreja Batista do Plano Piloto, do pastor Lúcio Flávio. Tenho 2 filhos, a Sofia, que tem 14 anos, e o Estevão, que tem 8 anos. Eu sou militar do Exército e estou servindo aqui no DF. Que bênção, mulheres maravilhosas que estão aqui nessa tarde. E nós chamamos as esposas de pastores de formosas, porque elas são formosas, elas são lindas. As outras mulheres também são, mas nós somos também formosas, para a glória de Deus.
E eu queria falar o nome do meu esposo também, né, gente? É porque a gente fica um pouquinho nervosa aqui, mas o meu esposo se chama Paulo César e nós estamos na Igreja Batista da Estrutural, na primeira Igreja Batista. Temos 2 filhos, Jean, o meu é Jean também, viu? Jean, Lucas e a Marinês, minha princesa também. Então, eu queria conversar com as irmãs, né, com as esposas de pastores, sobre essa nossa vida. Às vezes tão corrida, tanta coisa para fazer, casa, criança, né, como a Érica tem criança, a Sabrina também. Então, é muita correria. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta para vocês. E eu queria que vocês pensassem e respondessem. Como que vocês veem esse chamado de ser esposa de pastor? Isso é desafiador para uma mulher. Então, eu queria que vocês respondessem, por favor. Érica, você é a primeira, né, Érica? Ontem foi o dia da esposa do pastor, a Igreja Batista comemora no 1º domingo de março. E ontem, quando a nossa igreja me homenageou, eu falei para eles que eu sempre me senti honrada por ser esposa de pastor. Eu estava comentando com a Marisa ali, a família do meu pai é uma família cristã há muitos anos. E a minha bisavó, antes de morrer, pediu que a gente sempre se reunisse. E dessa família nós temos pastores, tem eu de esposa de pastor, tem missionários. E eu sinto grande alegria em ser esposa de pastor. Mas eu, antes de tudo, eu sou esposa do Rogério. O que ele fizer, eu vou ser a esposa do Rogério. E, como eu falei para a igreja ontem, graças a Deus, ele deu o sublime chamado de ser pastor para o meu marido. Eu acho uma grande honra servir ao Senhor como esposa de pastor. E eu estava até conversando com a Marisa que eu precisava ser esposa de pastor, porque eu sou igrejeira, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de participar de todas as atividades. E aí meu marido está lá comigo, não tem crise. A gente está sempre junto na igreja, trabalhando, servindo, e é uma alegria. Eu sou muito feliz por ser esposa de pastor. Diana? Hoje, né, eu vejo esse papel, né? Porque, na realidade, esse é um dos papéis que a gente exerce na nossa vida, ser esposa de pastor. E eu tenho uma alegria, sim, de ser esposa de pastor, mas, sobretudo, eu não me deixo assim me perder nisso, né? Como Diana. Eu procuro sempre olhar para mim, primeiro, como serva de Deus, entrar em consonância com Deus, né, colocando os meus dons, os meus talentos como Diana, né, com aquilo que eu posso servir a Deus. Então, eu tenho sim alegria, mas eu olho como uma pessoa que completa o ministério dele, né, uma pessoa que Deus chamou, né, Deus chamou assim para ser eu e ele, né, casados. E eu concordo muito com a Érica quando ela diz que primeiro eu sou esposa do Gessio Neto. E um dos papéis que eu exerço na minha vida é ser esposa de pastor, né, para trabalhar com os meus dons, com aquilo que Deus me deu para estar trabalhando. Bem, o meu chamado eu vejo como uma bênção realmente na minha vida, né? Eu sou filha de pastor também, né? Meu pai hoje está no Espírito Santo e quando meu pai foi ao ministério eu tinha meses. Então, eu praticamente nasci, fui criada dentro da igreja, conheci meu esposo na igreja Batista Ebenezer, na Taquara, no Duque de Caxias, e nós nos casamos e o Senhor nos chamou para o ministério, né? E vejo que Deus, ele faz as coisas perfeitas. Ele coloca as pessoas certas no lugar certo, né? E assim também acontece com a gente. A gente só tem que lembrar que nós não somos os copastores da igreja, né? Muitas pessoas nos veem com esse papel. E eu sempre falo, e às vezes as pessoas acham estranho, eu falo, gente, eu não sou copastor, não sou auxiliar do pastor. Eu sou a esposa do pastor. Assim como o diácono tem uma esposa, assim como o irmão da igreja, o líder do louvor, ele tem a esposa, ela é a esposa do líder do louvor. Eu sou a esposa do pastor. Né? Então, eu vejo de uma forma muito simples, né? Como a irmã falou, a gente não se perder dentro desse papel, a gente ver isso de uma forma simples, fica mais fácil e mais leve para a gente carregar também. Verdade, meninas. Antes, nós precisamos saber que nós somos casadas com o homem, né? Eu sou casada com o Paulo César.
Então, isso que nós precisamos entender, como vocês explanaram aqui muito bem. E falando nisso, né, falando na identidade da esposa do pastor, muitas vezes as pessoas não sabem nem o nome, né, da esposa do pastor. É a mulher sem nome. É a esposa do pastor. E como diferenciar isso na nossa vida? Como diferenciar essa identidade, a família, a sua vida profissional, porque todas vocês aqui são mulheres cristãs, esposas de pastores, mas vocês têm a profissão também, não é? E como dividir isso? Como que vocês trabalham isso na mente de vocês para encarar o dia, os desafios da igreja, que agora em tempo de pandemia nós temos encarado assim um grande desafio de continuar a obra. E como que você vê isso, essa sua identidade também nesse momento difícil que nós estamos passando? É o que a Diana falou, é mais uma dos papéis que a gente exerce. Da mesma forma que eu sou esposa do pastor Rogério, eu sou mãe do João Vitor, eu sou mãe do Mateus, e todos esses são papéis dos quais eu me orgulho. Eu não me incomodo de ser conhecida por mãe do João, ou por mãe do Mateus, ou por esposa do pastor. É a esposa do pastor, é o que eu sou mesmo esposa do pastor. Eu não sinto isso como pejorativo, pelo menos não no ambiente da minha igreja, onde a gente exerce ministério. As pessoas têm muito respeito por mim, os meus irmãos ali na igreja me honram muito, é uma igreja muito amorosa, a Igreja Batista de Geração Eleita, e é o ministério que meu marido tem há 15 anos, então é o meu contexto, eu não tenho nenhum problema em ser conhecida como a esposa do pastor. Os irmãos sabem o meu nome, nós já éramos membros da igreja antes de o Rogério ser pastor. E os irmãos já me conheciam, eles já sabiam dos meus dons, das minhas capacidades, e eu me sinto muito respeitada na minha igreja. E eu não tenho realmente eu não tenho problemas em ser conhecida como a esposa do pastor. Eu lembro de uma vez, quando o João Vitor era bem pequeno, ele estudava numa creche e ele foi para a escola no dia do meu aniversário. De repente, eu estou lá no trabalho, foi uma das últimas vezes que eu trabalhei no dia do meu aniversário. Eu recebo uma ligação da professora. Ela fala assim: Érica, a Salinha quer dar parabéns para você. Ele tinha acho que uns 3 aninhos. E aí todos cantaram parabéns para mim, e no final, mãe do João Vitor. Eles não sabiam o meu nome, eles sabiam que eu era mãe do João Vitor. E eu acho muito legal. Que é quem eu sou. Esses papéis todos compõem a malha que é a Érica. Então, para mim, é muito tranquilo. Diana? Eu fico muito feliz, né, em ouvir a Érica falando isso, porque é muito interessante que, depois daquele livro, né, tem um livro sobre isso, e é bem interessante que eu sempre falei isso para o meu marido, para os meus filhos e para as pessoas mais próximas de mim. Eu nunca tive dificuldade de ser chamada assim, essa é a esposa do pastor. Eu nunca me vi sem identidade por conta disso. Né? Mas aí eu vi que algumas mulheres realmente assim, gostaram e respeito, né? Cada um tem assim, a sua forma de se sentir, né? E de pensar, mas nunca me incomodou, até porque eu sou mesmo a esposa do pastor, né? E eu vejo assim que a forma deles falar é de carinho e de reconhecimento, né? De reconhecimento. Não que a gente queira o destaque, mas de uma certa forma isso nos destaca, isso fala, não, ela é a esposa do pastor, né? Então, de maneira nenhuma, nenhum momento assim, eu me sinto meio aqui desconfortável com esse título de esposa de pastor. E exercer os papéis, para mim, não é difícil, porque desde o dia que eu entendi que eu, Diana, exerço vários papéis, dependendo do lugar que eu me encontro, isso para mim ficou muito fácil. Na hora que eu estou dentro de um consultório psicológico, eu sou psicóloga. Então, ali não é aberto, não me é permitido, segundo a ética, né, da minha profissão, que eu fique debatendo religião, que eu fique tentando pregar para alguém. Mas se alguém me convida para dar uma palestra em uma igreja, ministrar uma palestra em uma igreja, então eu tenho a liberdade de falar sobre Jesus naquele lugar,
quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou com meu esposo, em qualquer lugar na igreja. É a gente saber o lugar exato onde você precisa desenvolver aquele papel que você exerce e que se espera de você, né? E que você também pode dar, né? É muito interessante isso. Eu respeitar o meu limite, aquilo que eu posso dar. Eu vejo, como vocês duas colocaram, essa questão desse nome, né? Ficou uma coisa muito... as pessoas olham e, às vezes, não se sentem bem. Algumas esposas de pastor, ao longo do tempo, vêm se sentindo... mas ninguém nem sabe quem sou eu. Sabe, tanto que te identifica diretamente com o pastor, né? Você é totalmente identificada ali, né? Eu lembro, quando eu era mais nova, tudo era... lá, filha do pastor. E eu era bem quietinha. Eu era mais calma da família, né? Então... é de verdade? Mais ou menos verdade. De verdade, Não, vamos deixar essa história para outro dia. Para outra live, viu, Sabrina? Live vamos dos filhos de pastores. Live, né? Porque, assim, eu lembro que quando eu era criança, né, esses diáconos já estão todos na glória, mas tem algumas histórias, assim, que eu era conhecida como a filha do pastor. Né? Eu subia nas árvores, tinha uma mangueira do lado da igreja, e quando piscava, onde é que estava a Sabrina? Estava lá em cima. Né? Então, a filha do pastor está lá. Então, já era identificado. Né? Meu pai estava pregando, eu vinha correndo pela igreja, tinha um diácono que ele botava uma mãozão assim, e só me segurava no corredor da igreja. Né? Então, assim, eu era identificada como a filha. Né? E quando eu me casei, o meu marido ainda era seminarista, e logo depois... né, veio ao ministério. Nós tivemos um pequeno probleminha com a energia aqui, mas já estamos de volta e nós vamos continuar assim ouvindo a formosa Sabrina. Bem, nós estávamos falando, né, sobre a questão de sermos conhecidas como esposa de pastor, muitas vezes não ter o nosso nome, né, falado, né, e eu acho que eu estava bem naquela parte onde eu ia dizer que eu não tenho facilidade de aceitar quando as pessoas falam isso de uma forma agressiva, né? É a esposa do pastor, está fazendo isso? Aí não, isso aí, às vezes, isso já me incomoda, né? Igual quando é o filho, né? Quando fala, o filho do pastor está aprontando ali. Isso dói, principalmente a gente que é a mãe, né? Então, acho assim, é criança como qualquer outra criança da igreja, assim como eu sou uma mulher como qualquer outra mulher da igreja, né? E devemos ser respeitadas, apesar do nosso papel, sermos respeitados também como mulher, como esposa, como mãe, como qualquer outra irmã da igreja. Então, queria ouvir agora a irmã Diana. Já falou, né? Érica também já falou? Pois é, gente, então é isso. Então, nós vamos falar agora sobre a função da esposa de pastor. Temos uma função abençoada, maravilhosa também, não é? E antigamente, a esposa de pastor, ela era muito cobrada. Ela tinha que tocar, reger, ensinar e outras coisas. E vocês acham que já houve uma mudança, houve já uma maturidade por parte da congregação, por parte das próprias mulheres da igreja em relação a isso? Como que vocês veem também essa situação de ter que fazer tudo? Ou, ao meu ver, penso que nós não temos que fazer tudo, né? Cada uma tem o seu chamado. Todas temos dons, mas eu queria ouvir vocês também. Então, vamos começar pela Diana. Então, eu acredito que essa questão da esposa do pastor, né, ter que fazer tudo, é uma crença muito antiga, né? Ela vem passando aí gerações. E eu acredito que quem passou mesmo essa crença foram outras esposas de pastor, porque elas aprenderam assim. Né? Então, eu acredito que, por exemplo, como que eu, Diana, trabalho nessa... Eu acredito dessa forma, né? Depende muito da igreja que o meu marido está pastoreando. Por exemplo, se for uma igreja pequena, então eu naturalmente percebo que vai exigir mais da minha pessoa para estar ali ajudando, para estar trabalhando na capacitação de pessoas.
Porém, se eu estiver numa igreja, como hoje, por exemplo, a Igreja Batista Liberdade, onde nós estamos, tem pessoas muito capacitadas, pessoas com vários dons, vários talentos ali, dispostas a trabalhar, um pessoal muito trabalhador. Então, nesses momentos assim, eu fico ali meio que exercendo mesmo aquilo que eu gosto de fazer, né? Que é igual eu falei para vocês, que eu trabalho com o projeto Hope lá, na nossa igreja. Foi um projeto que eu criei, onde nós trabalhamos com aconselhamento cristão, com os pastores, né? Temos 2 pastores trabalhando nessa área, temos psicólogas, temos agora um advogado que faz consultoria, né? E tudo isso de uma forma assim, que não gera custo nenhum para a comunidade que precisa desse trabalho e não tem condições de estar pagando, né? E é um projeto que eu desenvolvi na igreja e tenho gostado muito, tenho me encontrado, porque é realmente o que eu gosto de fazer. E então eu penso assim, que depende muito da forma como a esposa do pastor também se coloca, porque se eu pensar que eu sou obrigada a saber de tudo, a fazer tudo, que todos esperam isso de mim, a igreja naturalmente vai entender que a esposa do pastor realmente precisa estar em tudo, fazer tudo, porque afinal é a esposa do pastor. A igreja ela vai muito por aquilo que nós passamos para ela, né? E a igreja hoje tem sido muito legal, né? Tem sido uma bênção, é um povo que eles têm reconhecido, têm cuidado melhor dos pastores, eles têm amado mais, eles têm, assim, somado, né? Eu glorifico muito a Deus pela igreja que nós estamos hoje, a Igreja Batista Liberdade, porque é uma igreja que cuida muito. Cuida muito de Gesso, de mim, tem um grupo de oração lá que ora muito pela família dos pastores da nossa igreja. Então, assim, vai depender muito, sabe, Marisa, da igreja que você está. Se for pequena e demandar mais, a gente está lá. Mas se tiver outras pessoas, a gente também permite que outras pessoas façam. Muito interessante isso que você falou, Diana, também da assistência social, né? Porque o papel da igreja também é servir a comunidade. E isso é interessante e nós devemos assim incentivar mesmo as nossas igrejas também a ter esse papel, como aqui na própria convenção também eles têm também uma área, o Amor que Faz, se não me engano, né? Faz esse papel também. Então, estamos aqui, Igreja do Senhor na Terra, para servir as pessoas também, levando assim a palavra do Senhor, levando a salvação. Isso é muito importante, né? E termos igrejas que acolhem seus pastores e a família pastoral é bênção, porque o pastor, a família do pastor são anjos, são pessoas que Deus colocou aqui para servir a igreja e para abençoar também. E por isso que nós devemos cuidar dos nossos pastores também, mesmo nós como esposas de pastor, cuidamos primeiro do nosso pastor, né? Bem cuidados. E também a igreja também tem esse papel também. Então, louvamos a Deus por isso. Sabrina? Eu achei bem interessante quando ela fala da necessidade da igreja, né? E eu acho que é bem em cima disso que nós hoje precisamos trabalhar. Que não mudou muito, dependendo da região do nosso Brasil, né? Nós, como somos transferidos para muitas regiões, dependendo de algumas regiões, o papel da esposa de pastor é aquele da antiga. Ela tem que ser líder da MCM, ela tem que cantar, ela tem que reger o coral, ela tem que cuidar das crianças e ainda tem que estar bonita lá na frente. Como ela consegue, eu não sei. Eu já falei que tem umas mulheres que são super mulheres, né? E, assim, eu lembro que desde o início do ministério do meu marido, uma coisa que eu sempre deixava, olha, eu não levo jeito para MCM, não gosto muito da organização, assim, como era feito antigamente, eu tinha muita dificuldade de me encaixar, né? Por eu ser mais agitada, por eu gostar mais de estar de jovem, de adolescente, mensageiro, eu já me adapto muito fácil, a antiga JCA com muita facilidade, mas dentro da MCM eu tinha dificuldade, então eu deixava isso muito bem claro no dia que o meu marido era chamado, olha, ele mesmo já avisava, olha, ela não vai ser líder de louvor, ela não vai ser regente de coral, ela vai fazer em cima daquilo que for preciso e que ela quiser fazer. Acho que também o posicionamento dos nossos esposos nessa situação faz toda a diferença.
Porque se nós formos ficar pensando que a gente vai falar, às vezes a palavra, quando o pastor diz, isso faz um peso diferente, né? Então, assim, a função... Eu hoje estou numa igreja que meu marido não é o pastor presidente, né? Nós temos o pastor, temos a esposa dele, a família dele. Então, a gente anda, como diz o ditado, dança conforme a música. Hoje, o que é a minha função na igreja? Eu vou fazer aquilo que o pastor ou a esposa do pastor me designar, né? Então, ela chega para mim e fala, Sabrina, eu gostaria que você auxiliasse nessa parte, né? Então, eu acho que ali é a função de uma esposa de pastor, que não é pastor titular, e vou desenvolver. E aí fica aquele problema. Por exemplo, eu tenho algumas colegas de ministério que passam por esse problema. Sabrina está entrando em depressão, ficando doente, parando já, querendo largar a igreja, porque não se encaixa dentro do modelo de uma esposa de pastor. E eu passei por isso no início do ministério, eu tinha 19 anos, quando meu marido foi ordenado. Então, eu era, assim, totalmente diferente das outras esposas de pastor. Todas as irmãs mais velhas, mais calmas, eu falando alto, eu gesticulando, eu queria brincar, estar dançando junto com os jovens, com as crianças correndo, subindo em árvore. Isso para mim era normal, isso sou eu. Mas por que eu não podia ser eu e ser esposa de pastor? Né? Então, um dia que uma esposa de pastor já me falou assim, Jesus te chamou, filha, para você ser assim, continua com essa doideira sua, que até com essa aí que Jesus quer te usar. Às vezes Jesus quer usar a calma dela, entendeu? Às vezes Jesus quer usar o agitado dela. Cada um de nós somos diferentes. E é isso que faz a gente ser um grupo tão bonito, né? A gente consegue se respeitar. A esposa do meu pastor hoje, ela é bem mais calma que eu, a irmã Aline, entendeu? Ela é calma, ela fala baixo, ela tudo também diferente. Então, acho que a gente não precisa entrar dentro de um modelo, né? Você se adapta à igreja, precisa, sim, de trabalhar com mulheres, vamos lá, precisa trabalhar com jovens, nós estamos lá, mas com a ideia sempre de formar líderes, para que eu não seja para sempre a líder daquele ministério. Porque amanhã eu posso sair, quem vai ficar no meu lugar? Né? Uma preocupação nossa lá no Pará, onde nós trabalhávamos, foi isso, deixar liderança. E preparamos líderes. Né? Algumas mulheres, alguns homens foram preparados exatamente para que a igreja andasse no momento em que a gente saísse e chegasse um novo pastor, até ele se adaptar à igreja. Então, acho que a nossa função é, junto com o esposo, ter esse olhar também de aonde está precisando, aonde que eu posso pegar uma pessoa e discipular, orientar, fazer um discipulado ali, um RD, para que eu faça com que ela se torne um líder de célula ou de pequeno grupo, dependendo da região, como é que chama, um líder de jovens, de crianças. Então, acho que essa é a visão nossa. A nossa função seria ter esse olhar, auxiliar o olhar do nosso marido, né? E não ser isso ou aquilo, ou estar dentro de um quadradinho, porque muitas de nós vamos ter dificuldade de se encaixar dentro de um quadradinho. Érica, quando o Rogério assumiu a igreja, a geração eleita, perguntaram qual que ia ser o meu papel. Ele falou, os irmãos estão contratando o pastor. A irmã Érica é uma irmã como todos os outros irmãos, ela vai trabalhar no dom dela, onde ela se sentir confortável. E no primeiro momento, o meu filho mais velho ainda era criança, muito pequeno, eu estava até comentando com as meninas aqui, na hora que faltou a luz, que durante a primeira infância deles, eu dou uma afastada dos cargos para cuidar deles e ensiná-los a se comportar na igreja. O pai deles já não está disponível, então a mãe pelo menos precisa estar. E graças a Deus a nossa igreja tem uma estrutura que permite isso. Hoje, eu já trabalho, eu trabalho muito porque eu sou muito intrometida. Eu vou fazendo, mas eu só faço o que eu gosto, realmente. Assim, o Rogério tem uma filosofia que, se eu não tenho professor de crianças, então não tenho professor de criança, não tem classe. Se não tem quem faça, não tem. Deus vai ter que levantar o obreiro. A Bíblia não diz que a gente tem todos os dons que precisa para que a igreja funcione. Eu não sou tapa-buraco. Eu sou severina algumas vezes, mas é só naquilo que realmente eu me encaixo. Durante a pandemia agora, acabou que eu trabalhei bastante, não só na nossa igreja, mas em vários lugares, porque como personal organizer, eu fui muito para o nicho da organização digital, eu já mexia com digital, eu já fazia reuniões online para atender clientes, e acabou que eu já sabia usar as ferramentas, e com isso eu fui... hoje eu participo de todas as... eu sou ministra de crescimento cristão, cuido da IBD, e hoje eu só não participo de uma das aulas, porque agora
tem 2 ou 3 semanas que a gente está com 2 aulas funcionando ao mesmo tempo. Mas eu participei no ano passado de todas as EBDs, porque eu que abri a reunião do Zoom, eu participava, mas isso não é pesado para mim. O que a Sabrina falou do posicionamento do marido faz muita diferença. Eu trabalho naquilo que eu gosto, naquilo que Deus me chama para fazer, e eu faço com amor mesmo, porque eu gosto. Então, eu acho que o nosso papel é ser cristão. Esse é o papel de todo cristão, trabalhar na igreja. A Bíblia fala que Deus dá dons para a igreja, para que você sirva a sua igreja. Se alguém não está fazendo, você está deixando o buraco sobrecarregando alguém. E nós, como esposa de pastor, somos cristãs. Tem uma frase de Elizabeth Elliot que eu amo, eu até postei no meu Instagram pessoal hoje, que ela fala assim: o fato de eu ser cristã, mulher, não me faz um tipo diferente de cristão. Mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Eu sou, antes de ser esposa de pastor, eu sou cristã. E como serva de Deus, eu estou ali na igreja para servir, aonde meu Senhor me chamar. Como meu Senhor me chamar. E tem aquele fator de que eu já estava na igreja muito antes do Rogério ser ordenado pastor. A gente foi para lá, nós estávamos noivos. Quando o Rogério foi ordenado, a gente já tinha João Vitor. Acho que a gente já estava na igreja há uns 7 anos. Então, essa transição para nós foi tranquila. E eu só posso falar da minha realidade, né? Então, eu não faço questão de caber em um lugar onde eu não me sinto confortável. E quando eu estou em alguma atividade que eu começo a me sentir desconfortável, eu falo para o Rogério: meu amor, eu não estou gostando de fazer essa atividade na igreja. Então vamos orar para Deus levantar alguém. Se não levantar, a gente suspende a atividade. Então, eu trabalho muito mais nesse sentido. Sim, isso mesmo, meninas. Cada um no seu dom, né? Cada um no seu quadrado. E assim nós vamos prosseguindo. E essa formação de liderança que a Sabrina falou, vocês também falaram, é muito interessante também. Então, nós precisamos, como esposas de pastor, estar também trabalhando com a congregação na liderança, para que quando você não está ali para fazer alguma coisa, já tem alguém. Se tem uma coisa que me deixa feliz o dia que eu não posso ir, mas eu sei que tudo ali vai funcionar bem, né? Aquilo que o nosso pastor presidente é o pastor Adnoel, aquilo que me incumbiu, né? Então, às vezes a gente não pode ir, mas funciona. Então, é assim que tem que ser. A gente não tem que ser essencial, não. Nós somos cristãos como qualquer cristão também, né? Nosso primeiro papel é sermos servas de Deus. E o primeiro ministério é o nosso lar, né? Cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso esposo. Então, nós vamos agora passar para a nossa segunda parte. E eu queria falar com a Sabrina sobre saúde. Estamos vivendo tempos difíceis, muitas perdas. E eu queria saber, Sabrina, como a gente pode se preparar assim, cuidar melhor da nossa saúde, com referência à imunidade, quais cuidados. E uma coisa interessante, a gente sabe disso, mas muitas vezes nós não cumprimos, né, os protocolos, os cuidados. Então, é um tempo de alerta, de estarmos sempre atentos também aos cuidados que devemos ter para que a gente possa passar, porque eu tenho certeza, o Senhor é o dono da história e isso vai passar, né, gente? A gente crê, nós temos fé que isso vai acontecer, isso vai passar. Mas, enquanto isso, precisamos nos cuidar. Então, como que a gente se cuida melhor, Sabrina? Nos ajuda aí. Pois é, nós estamos nessa fase aí complicada, porque muita gente pensou que seria 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Já passamos de 1 ano. E a notícia é que nós não estamos tão perto assim de se livrar dessa pandemia, né? Temos muitas coisas acontecendo que nos levam a ver que talvez nós não vamos conseguir nos livrar tão facilmente de alguns protocolos. A gente aprendeu alguma coisa? Aprendemos muito nesse período. Eu vejo que a gente aprendeu coisas simples que parece até brincadeira. Nós aprendemos a lavar as mãos. Gente, nós estamos no século XXI e nós tivemos que aprender a lavar as mãos. Muitos de nós não sabíamos lavar as mãos. Alguns ainda fazem isso e não fazem da maneira correta. Então, a gente descobre que a gente, às vezes, como um bom brasileiro, a gente tenta dar jeitinho em tudo.
né? Então, eu tento dar um jeitinho na pandemia, eu tento dar um jeitinho no isolamento social, eu tento dar um jeitinho, só que a Covid está aí. Nós já passamos de 11 milhões de pessoas infectadas. Nós sabemos que temos quase 10 milhões de pessoas que se recuperaram, mas temos pessoas que ainda estão sofrendo. No DF, se eu não me engano, estamos chegando perto dos 5 mil mortos. Então, quer dizer, nós estamos com um número muito grande de pessoas em todo o país sofrendo, ou que já passaram, já morreram, e a família está sofrendo. Tem famílias que perderam 2, 3 pessoas, e isso deixa a gente assim com um alerta. Só que as pessoas, muitos, estão esperando que aconteça na família dele para que ele comece a reagir. Então, onde eu vejo que a gente precisa abrir o olho é nesse detalhe, não é só comigo. E aí é uma coisa que nós aprendemos, mas alguns parece que não querem aprender. Uma das primeiras coisas, eu coloquei aqui algumas lições que a gente aprendeu com a pandemia. Olha que legal. Primeiro, nós devemos cuidar da nossa higiene pessoal. Parece brincadeira. Precisamos cuidar da higiene pessoal. Precisamos saber que a gente precisa fazer a correta lavagem das mãos. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo de uma forma errada, né? Você segura aqui para mim só um minutinho? Segura aqui para eu poder falar e conseguir mexer a mão ao mesmo tempo. As pessoas pegam o álcool em gel e fazem assim. Pronto, agora eu estou limpo. Isso não é higienização de mão. Você tem que higienizar a mão aqui. Você tem que higienizar a mão em cima. Você tem que higienizar entre os dedos. Higieniza o dedão, a pontinha do dedo e aqui também. Quando você faz assim, aqui tem, se tiver vírus, não morreu, se tiver aqui, não morreu, se tiver aqui, não morreu. Então, esse modelinho, isso você encontra na internet. Isso, às vezes, a gente esquece desse detalhe e passa de uma forma batida. E, às vezes, você não sabe por onde chegou o vírus. Às vezes, o vírus chegou por uma sacola do mercado. Às vezes, por uma roupa que você usou, passou num lugar que tinha muita gente, alguém espirrou. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente precisa lavar as mãos. Outra coisa que a gente não pode ficar tocando nos olhos, no nariz e na boca na rua. Aquela mania de comer unha que algumas pessoas têm, alguns pararam de comer unha, olha que bênção, por causa da pandemia, com medo de pegar um vírus. Então, a gente aprendeu que não deve fazer isso. Outra coisa, a gente também aprendeu a manter o distanciamento social. É tão bom estar todo mundo junto, abraçado. Eu adoro abraçar, né? Eu falo que eu sou igual um panda, eu não posso ver ninguém que eu quero dar um abraço. Mas eu não posso, infelizmente. Eu gostaria muito de ir na casa dos idosos da igreja, dar um abraço, um cheiro, né, neles, mas não tem como, não pode. Então, a gente aprendeu outra coisa, que é também cuidar da nossa, manter a higiene respiratória. As pessoas têm mania de ir no meio do... Não, a gente usa o cotovelo, você usa um lencinho de papel, né? Isso eu faço para proteger o outro, isso é uma forma de amar também as outras pessoas. Porque eu não sei se eu estou contaminada, né? Eu posso estar contaminada, ou você pode estar contaminado e você não sabe. Você vai desenvolver sintomas, talvez só daqui a 5, 7, 10 dias você vai desenvolver os sintomas. Outra coisa que a gente aprendeu também é cuidar um do outro na pandemia. O vizinho está doente, aí você sabe que está todo mundo com Covid lá, e aí você prepara com todo o cuidado, um caldo, bota, chega lá na porta, bate, coloca lá no chão, ele pega, agradece. Isso é legal. Esse momento da gente cuidar um do outro, né? A gente se preocupar com o outro, com o amigo de trabalho, aquela pessoa que está trabalhando, e aí o pai está contaminado, né? Eu tenho uma colega que ela se contaminou, infelizmente contaminou a avó e os 3 filhos que moram na casa. Um dos filhos tem problema respiratório, e ontem ele começou com um desconforto respiratório. Então já está todo mundo preocupado, orando, pedindo a Deus para que tenha misericórdia. A gente aprendeu a cuidar um do outro. Eu acho que essa pandemia nos ensinou que a gente precisa valorizar o outro. Né? Eu acho que Deus deu assim, uma freadinha na gente. Né? Às vezes eu brinco que a gente teve que pisar no freio e valorizar a família. A gente valorizar pequenos momentos como esse, porque eu não sei. Pode ser que eu nunca mais veja as irmãs. Pode ser que eu saia daqui e daqui a alguns dias desenvolva sintomas e o Senhor me leve por essa doença. E esse foi o nosso último momento. Né? Pode ter sido, talvez, a última refeição que você tomou com o seu filho antes de uma viagem e ele agravou e você não sabe. Então, a gente aprendeu a valorizar essas pequenas coisas nesse período de pandemia. E também a gente aprendeu a cuidar da nossa saúde física e mental. Eu acho que a nossa cabeça, né, melhor do que eu para falar, é a psicóloga, claro, mas a gente vê muito isso dentro da vivência do hospital, dentro de estar com
os pacientes, a gente vê que a cabeça do paciente faz toda a diferença, né? A pessoa, no início da pandemia, 1 ano atrás, receberam o diagnóstico de Covid-19, era receber praticamente uma sentença de morte, né? E muitas pessoas morreram pelo desespero de estar com a doença, né? Elas se desesperaram tão grande que algumas doenças acabaram se desenvolvendo mais rapidamente por causa de uma fragilidade na saúde mental dessas pessoas, né? A pessoa entra num desespero tão grande que ele está com uma falta de ar pequena, né? E ele começa a hiperventilar por nervoso, pela ansiedade, vai embora, e daqui a pouco a pessoa não consegue mesmo já colocar o ar para dentro. Então, a gente viu que isso aconteceu muito no início da pandemia, algumas pessoas ainda estão assim, desesperadas, né? Ela está dentro de casa, ela não saiu e ela está passando álcool nas mãos, higienizando toda hora a casa, passando álcool em tudo, acabando com os móveis, com a pele, pessoas com queimadura nas mãos, ressecamentos gravíssimos, por causa do uso exagerado e no momento errado, né? Eu fui à rua, eu desci do prédio, postei no elevador, usa a pontinha da chave do carro, né? Usa outra coisa para apertar no elevador, não precisa você colocar a mão. Ou se você vai colocar, coloque a mão esquerda, porque normalmente é a que a gente menos usa, a não ser a pessoa que é canhota, né? Então, a gente ter esses cuidados. Eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo esses detalhes básicos na saúde da gente, né? A Covid é uma doença muito séria, né? Nós tivemos uma doença com essa magnitude há muitos anos atrás, né, que nós não passamos, nossos pais talvez não, talvez os nossos avós que passaram, mas nós sabemos que são coisas que parecem como se fosse uma gripe. Todo mundo acha que às vezes é uma gripe, né? Os sintomas comuns são tosse, a febre e o cansaço. Então, isso aí é uma gripe forte, te dá esses sintomas, e muita gente não procura. Então, está com aquela tosse seca, 4, 5 dias dentro de casa. Aí já contaminou a família está trabalhando fora, aí já levou, de alguma forma, esse vírus na mão ou numa roupa e já passou para outras pessoas. Então, a gente precisa estar ligado também. Esse é o momento que a gente não pode enlouquecer e tudo é Covid. E também não pode falar, não, isso aqui não é Covid, eu tenho certeza, Deus está cuidando de mim. Sim, Deus está cuidando de nós, mas nós precisamos ser prudentes, né, para que a gente também não venha passar para outras pessoas e fazer. Uma pessoa, às vezes, um idoso, uma criança, né? É tão triste as crianças na UTI, não têm contato com os pais, ficam ali isoladas, né? É uma coisa assim que dói muito dentro da gente. A gente que é profissional de saúde, a gente fica com o coração partido, eu morro de medo. Eu falo, gente, Senhor, se for para pegar, o Senhor me manda essa Covid, me leva, mas não deixa meus filhos sofrendo. Eu não consigo me imaginar ver um filho meu, né, o meu marido, meus pais, alguém sofrendo por causa de uma doença que eu trouxe devido ao meu serviço, né? Então, a gente ficar de olho nesses sintomas. Tem alguém com tosse, com febre, é melhor pecar pelo excesso. Leve, faça uma consulta para que a gente faça um teste para ver o que é. Alguns sintomas incomuns eu gostaria de falar, porque às vezes as pessoas têm só no comum, né? Dor de garganta, a dor no corpo, desconforto. Isso muitas pessoas têm, mas tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que também começam com uma conjuntivite, uma coisa, né, que algumas pessoas também, a questão da conjuntivite, a perda do olfato e do paladar, né, isso é muito importante, a pessoa às vezes não presta atenção nesses detalhes, mas às vezes ela vai diminuindo de sentir os cheiros, né, e só percebe quando já não sente praticamente nada. E erupções cutâneas também, existem pessoas que aparecem com algumas erupções cutâneas, ou tem uma descoloração nas pontas dos dedos ou das mãos, então são sintomas assim que não são tão clássicos, mas que também precisam ser observados. Né? Uma outra pergunta que a senhora, eu ia falar a senhora, né? Que a irmã fez. O costume de chamar as pessoas de senhora, de vez em quando alguém me aperta por causa disso. A questão da imunidade. Eu acho que a questão da imunidade, a gente poderia dar vários fórmulas aqui, né, que a gente vê pela internet, mas a imunidade, ela tem a ver com a tua saúde mental e ela tem a ver com uma alimentação equilibrada. Então, na verdade, você tem que ter um composto, né? Todas as vitaminas,
né, para aumentar a imunidade, uma alimentação equilibrada, em vitamina A, aí a gente entra aí cenoura, espinafre, manga, mamão, a gente vai fazendo toda essa questão de alimentação. Vitamina C não é só a laranja, a gente tem muito mais vitamina C num brócolis, num caju, numa acerola, né? E a gente precisa fazer essa alimentação, comer legumes, verduras, frutas, para que a gente aumente essa imunidade. Se hidratar bem, né? Eu acho que é uma outra coisa. E uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece de tomar sol. Aqui em Brasília é meio complicado. Vou tomar sol daqui a 20 minutos, a chuva já caiu. Né, gente? Que eu estou tentando me adaptar com essa cidade. Né? Porque assim, hoje de manhã estava um calor, agora eu estou de blusa de manga. Então é bem assim, né? A gente pegar um solzinho, pega 20 minutinhos de sol. Isso é muito importante para a produção de vitamina D, que também vai ajudar muito na questão da nossa imunidade. Então, a questão da imunidade, que é o mais preocupante para todo mundo, a alimentação equilibrada, um pouco de exercício físico quando possível, devido à pandemia, uns 20 minutinhos de sol, nem que seja na sacada do apartamento ali, e beber muito líquido, principalmente água. Água é o melhor líquido. Não troque por água de coco, não troque por sucos, vitaminas. Água é a melhor coisa que você pode beber para se hidratar. Ela já vai fazer boa parte daquilo que a gente precisa. Então, acho que essa questão da imunidade a gente trabalharia dessa forma. Sabrina, que dicas maravilhosas, hein, que você deu. Tem coisa aí que eu não sabia, não. Já vou colocar em prática, né? Muito bom, viu? Valeu. Ó, não se esqueça, quem quer ganhar a caixinha, é só colocar aí nos comentários, viu, gente? Tá bom? E a parte da saúde nós vimos, e eu queria falar com você também, Diana, sobre a parte emocional, porque nós ficamos abalados, sim, com essa situação que estamos vivendo, essas mudanças de rotina, né? Muito tempo em casa. Tem gente que não quer ficar em casa, não, né? Mas é necessário ficar, né, gente? E como que a gente lida com essa ansiedade nesses tempos? Porque muitas vezes acham que os cristãos são imunes a isso. Nós não somos, nós temos todos os problemas, né? Temos muitos problemas emocionais, mas precisamos nos cuidar. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, com oração, com jejum, com leitura da palavra, precisamos. Mas precisamos também cuidar da nossa área emocional, essa ansiedade. E aí, Diana, o que nós podemos fazer? É inegável, né? É inegável como as pessoas, nessa época de pandemia, têm sofrido com essa situação. O medo, Marisa, a angústia, a ansiedade, ela é natural do ser humano. Todo ser humano, ele tem esses sentimentos, tem essas emoções. A questão é como controlar, né? Manter isso sob controle. Eu achei muito interessante a Sabrina falando, porque, na realidade, o emocional, ele conta muito. Reforçando aí o que a Sabrina falou, é isso mesmo. Conta muito. As pessoas, na realidade, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, Marisa, é aceitar. Aceitar a sua emoção. Eu estou com medo de pegar Covid. Eu tenho medo que eu pegue Covid e os meus filhos, os meus pais venham sofrer. Isso não é vergonha para ninguém, né? É a aceitação da emoção, daquilo que realmente está acontecendo, né? A segunda coisa que que eu e as pessoas que estão aqui ouvindo, né? Uma segunda dica é fale sobre isso. Fale. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós somos meio que impedidos de falar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque logo, logo você é questionado se você não tem fé. Logo, logo você é colocado como que não acredita em Deus. Ah, minha irmã, que é isso? Você só pega se Deus não te, né? Se Deus permitir. Aí vai colocando tudo na conta de Deus, assim, como se a coisa funcionasse tão simples assim, né? Não negando a soberania de Deus, né? Mas nós estamos no mundo, nós estamos... seria até algo assim que eu olho e penso, isso não seria nem justo da parte de Deus, nem faria parte da parte do caráter de Deus, né? Se somente aqueles que crescem nele não pegassem Covid. Como assim, né?
né? Sem noção isso. Ou seja, estamos em um mundo caído onde há uma pandemia, onde qualquer um pode pegar, onde muitos têm a história de ter perdido já pessoas na família, perdido amigos, né? E quase foram também. Tem gente que está aí mesmo, né? Sobreviveram, mas que também passaram por essa grande angústia. Então, é muito uma questão de você fala sobre isso. Liga para aquela pessoa que vai te entender. Não fala para aquela que acha que, não, isso é uma gripezinha, não, isso é besteira. Que nada, isso atrai, viu? Se você ficar com medo, isso aí vai atrair para você. Né? E aí começa a falar assim, para essas pessoas você não ligue não. Minha dica, não ligue para essas pessoas, tá? Liga para aquelas pessoas que são bastante responsáveis, que vão te entender. Eu amo quando pessoas assim falam, né? De que quando eu me cuido, é porque eu estou cuidando do próximo, é porque eu amo o próximo. Não adianta eu ir no púlpito ou nas minhas palestras, eu com o irmãozinho dizendo, eu amo, vamos amar, vamos amar. E chego e não me cuido, não uso uma máscara, não cuido das minhas mãos, não mantenho o distanciamento, porque isso é besteira, isso é uma gripe. Então, fale. A terceira coisa veja quais são os disparadores. O que aconteceu para você estar paralisado com medo? Porque há pessoas que têm um medo natural. Ela continua fazendo tudo que tem que fazer, mas o medo ele é necessário. Para quê? Para que você mantenha o controle. Mas tem os medos paralisantes, que a pessoa não consegue nem abrir a porta do apartamento e botar o lixo para fora. O que aconteceu? E aí, sim, às vezes uma pessoa dessa vai precisar de ajuda psicológica, né? Vai precisar ajudar essa pessoa a sair desse lugar, né? Para poder continuar a vida. E a outra coisa permita-se, gente, né? É natural o medo, a dor, aceite, permita-se sentir isso. E quando você observar, entender o que está acontecendo com você, respire, faça uma oração, tá? Faça uma oração, entrega para Deus, vai fazer algo que você goste muito. Aproveita. Quem gosta de academia, quem gosta de fazer atividade, baixa vídeo no YouTube, vai fazer exercício, tem uns montes. Você não está pagando praticamente nada. Vai ler um bom livro. Se você tem condições, os cursos caíram pela metade, cursos online, vocês conseguem fazer, né? Faz chamada de vídeo e fica tudo bem, tá? Pequenas dicas para que você mantenha a sanidade. E caso você não consiga nada disso sozinho, procure, então, ajuda psicológica, né? Ajuda de alguém que possa estar te ajudando, tá bom? Mas é compreensível a situação. Então, gente, vamos nos cuidar. Se precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente precisa procurar. Essa história que cristão é só a fé, não. Precisamos nos cuidar também. Claro que a fé é importantíssima, mas vamos nos cuidar. Diana é psicóloga, falou aqui com toda a sua sapiência. A Sabrina, enfermeira também, então nós agradecemos, muito legal, viu, a contribuição de vocês. Mas tem uma coisa também que acontece com a gente nessa pandemia, gente. Como nos organizarmos melhor? É tanta coisa para você fazer dentro de casa, é cozinha, é filho, é roupa, e roupa, e a gente está lavando mais roupa, né, gente? Não sei vocês, mas tem hora que dá uma neura na cabeça da gente. Aí você tem que lavar mais roupa, então é mais trabalho, né, para lavar, para passar, e assim vai acumulando. Érica, e o tempo, e as redes sociais, as mensagens, ajuda a gente aí, Érica, como que nós, como mulheres, podemos nos organizar, cuidar da área da saúde, cuidar do nosso emocional e cuidar do nosso tempo também, como se organizar fazendo tudo isso, e a gente tem que dar conta, né? Tem que procurar dar conta, pelo menos, né? E aí, Érica? Primeiro de tudo é lembrar que a organização é uma habilidade. E como habilidade, ela pode ser desenvolvida e aprendida. Não tem a pessoa que fala, nasci organizada. Tem gente que é mais propenso à organização, tem gente que é menos, mas como habilidade, qualquer um pode aprender. Então, lembrem-se sempre disso. Se a gente tem a mania na hora de adquirir habilidades, que a gente quer começar... Hoje eu comecei a me organizar e eu já quero ser a top organização da vida. Né? Como se eu comecei hoje, eu já quero começar no nível 10. A gente, como adulto, acha que a organização... Qualquer habilidade, na verdade, a gente acha que funciona assim, mas não é.
A gente começa como um bebê. O bebê aprende a andar, caindo, tropeçando aquela... E é assim também com a organização. Primeiro de tudo, que eu sempre sugiro, planeje a sua semana. Se você não tem costume, comece a planejar o dia. À noite, antes de dormir, pare um pouquinho ali, 5 minutinhos. Pense quais são as atividades que eu tenho para amanhã. Quais são as entregas que eu tenho que fazer. Que roupa eu vou vestir? Para gente que é mulher, às vezes você fala assim, mas separar roupa à noite é a chance de você usar todos os seus acessórios. Porque você bota ali, você bota 2 ganchinhos no seu quarto, escolhe um lugar, porque você pendura a parte de cima, pendura a parte de baixo. Mas eu não sei se vai fazer frio ou vai fazer calor. Gente, aqui em Brasília leva sempre um casaco, nunca vai ser desperdiçado. Já monta o look pensando no casaco. E aí você escolhe seus acessórios. No outro dia, isso economiza. A gente não tem que fazer escolhas de manhã cedo. Então, deixa arrumado. Os meninos têm aula em casa. Vamos ver que hora é bom dormir. O que eu percebi é que muitas pessoas estão deixando os filhos dormirem muito tarde, porque a aula é online. Ele continua precisando dormir. A gente precisa colocar para dormir numa hora decente para que ele esteja bem para assistir a aula. Teve algumas mães no grupo da sala do meu filho mais novo que falavam assim, mas ele fica dormindo. Eu falei, mas que hora que ele está dormindo à noite? Nem sei, a gente fica assistindo série. Não dá, né, gente? Nossos filhos precisam de rotina. Então, você dorme na hora decente, seus filhos também precisam dormir no horário decente. Quais são as matérias do dia seguinte? Já separa com eles os cadernos, já deixa ali. Como se fosse para a escola, quem está indo para a escola não precisa levar mochila? Se vai ficar em casa, separa os cadernos, já deixa ali do lado, já deixa tudo organizadinho. Você também no seu trabalho, tem algum prazo para o dia seguinte? O que você precisa entregar? Esse tempo de parar 5 a 10 minutinhos à noite economiza muita vida no dia seguinte. Mas uma coisa importante do planejamento é que a gente planeja para não cumprir. Porque o imprevisto acontece. E a gente não pode ser... mas saiu... Outra coisa, não bota atividade em todos os minutos do seu dia. Tem que deixar respiros no seu dia. Eu vim... Igual, a gente veio para a live. Era de 3h30 às 4h30, faltou luz. Se eu tivesse marcado um compromisso 5h30, dava certo? Não dava, gente. Tem que ter respiro na vida da gente. Outra coisa que a organização e planejamento traz, eu vou dar o exemplo meu de hoje. Normalmente, no meu trabalho, as nossas reuniões são quarta-feira às 14h. Eles marcaram a reunião para hoje às 14h. Eu falei, mas a live é às 15h30. Marisa, posso ir para a convenção e fazer a minha reunião do trabalho aqui? Ela, não, pode ir, usa a nossa salinha. Pronto, resolvi o meu problema. Dei almoço lá em casa, almoçamos juntos e eu vim para cá, participei da minha reunião tranquilamente. Terminei a tempo, não fiquei estressada por chegar aqui atrasada. Porque eu planejei meu dia. Eu já sabia que eu tinha essas atividades, precisava fazer isso. E o cuidado da casa? Desapega, gente. Tem um site americano, que é o flylate.net, ela fala que o serviço de casa, ainda que mal feito, abençoa a sua família. Você não precisa ser a dona de casa exemplar. Minha mãe limpava a casa jogando água em tudo. Ok, você não é sua mãe. Porque senão você não vai dar conta. Compra um mop, mais fácil. Compra um aspirador, invista na sua vida. Ensine seus filhos a usar o aspirador, o mop. Divide a casa em partes. Assim, por exemplo, hoje eu vou limpar a sala. Hoje é dia de lavar os banheiros. Divide durante a semana, divide a casa em 5 pedaços e vai limpando um pouquinho cada dia. Escolhe um dia para ser da lavanderia. Na lavanderia, você separa. Que dia eu vou lavar os lençóis? Que dia eu vou lavar as toalhas? Que dia eu vou lavar as roupas íntimas? Separa. É dividir para conquistar. Serviço de casa é dividir para conquistar. E no dia que estiver cansado, descansa. O melhor que a gente tem para fazer é descansar. Estou cansada, a pia está cheia. Ok, ela vai continuar lá te esperando. É melhor você dormir agora e depois você limpa a pia. Então, divide para conquistar, faz um pouquinho cada dia, planeja o seu dia na noite anterior. Se você conseguir fazer essas 3 coisinhas, eu tenho certeza que sua vida vai ser mais leve. Gente, que maravilha. Agora vamos praticar, né? Tudo isso aqui que a gente aprendeu. E ainda tem as redes sociais. A gente precisa fazer tudo isso e responder, mandar mensagem, mas a gente consegue, né, gente? Com a ajuda, agora com as dicas da Érica aí, excelentes dicas. Então, gente, nós estamos assim muito agradecidas ao Senhor pela vida de cada formosa, da Sabrina, da Diana, da Érica, aquelas também que estão nos assistindo. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, pelas dicas, louvamos a Deus também pela convenção.
pela Ordem dos Pastores, que tem dado todo o apoio a nós, esposas de pastores, e também a nossa associação, a nossa querida diretoria, as formosas também, porque nós somos assim um grupo que trabalha unida, né? Uma apoiando a outra. E eu queria muito, agora em nome da convenção e da associação de esposas também, entregar um mimo para nossas palestrantes desta tarde. Então, Miriam, por favor, você pode me ajudar? Você pode pegar ali um presentinho, um mimo para as nossas formosas. Gostaríamos muito de abraçar vocês, viu? Dar um aperto bem forte, bem gostoso, mas no momento não podemos. Então, é uma lembrancinha para vocês. Que Deus abençoe e continue a usar vocês. Érica, na área aí organizacional, musical e por aí vai, muitas coisas, né? Sabrina também, viu, com toda a sua alegria, com toda, né, a sua simpatia, na sua profissão que tem abençoado. E nós temos orado pelos médicos, enfermeiros, né? Porque vocês têm sido bênção e têm passado uma barra, mas vocês estão debaixo de oração. Diana, os psicólogos também, que têm nos ajudado tanto, né, a cuidar dessa área emocional. E os nossos pastores, as nossas igrejas, que têm sido um apoio grande espiritual nesta fase que estamos vivendo. E eu queria agora orar com vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus pela convenção, pela associação, pela ordem dos pastores também. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta tarde, meu Pai, maravilhosa, que podemos estar aqui, meu Pai amado, te louvando também, conversando, Senhor, sobre coisas, meu Pai, do nosso cotidiano, mas, Senhor, nós fazemos tudo para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Ó, Senhor, obrigada, meu Pai amado, porque hoje nós ouvimos tantos conselhos, nos alegramos nesta tarde, Senhor. Ó, meu Deus, continue assim, abençoando, Senhor. Ó Deus, nós te colocamos também a humanidade diante de Ti, Senhor. Nós clamamos pela cura, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, a convenção nesse trabalho maravilhoso. Abençoa também, meu Pai, a Ordem dos Pastores, a Associação das Esposas, estas organizações que têm trabalhado para o reino, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos também pelas mulheres, Senhor amado, por este dia em que podemos, assim, nos lembrar, meu Pai, não só hoje, mas neste dia especial nos lembramos da nossa missão, da nossa função. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço a Ti, Senhor. Gente, até a próxima live e agradeço a todos vocês. Gente, pois é, o sorteio é o seguinte, ó, essa caixinha aqui, coloca o seu nome aí, viu? O sorteio, nós vamos ter que ver quem está lá, né? Para que a gente possa... Ah, sim, não estou acompanhando no celular. Dá tempo? Érica, fala aí, Érica, por favor, aí, quem está acompanhando. Pois é, gente, tem várias pessoas aqui. Olha, tem várias formosas, hein? Que bênção! Pois é, então, gente, é o seguinte, nós vamos agora, daqui a uns minutinhos, nós vamos ver aqui os nomes e aí nós iremos fazer o sorteio e divulgar nos grupos, tá bom? Que assim fica mais prático e mais fácil, tá joia? A gente pode colocar nos grupos, né? Nos grupos da convenção e também no nosso grupo do WhatsApp também, nas redes sociais, Instagram. É só você acompanhar, tá bom? Você pode nos acompanhar, @a Associação das Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central. Então acompanha lá. Daqui a uns minutinhos você vai saber se você ganhou, viu? Torce aí. Torce por você. Tchau, gente. Um abraço a todos vocês.